E infelizmente não é assim que as coisas funcionam, né? E eu tentei alguns produtos, tentei algumas coisas, tentei é, fazer parcerias com colegas, levei muito calote, levei mais de uns 3 4 calotes. Pessoas queriam meus serviços e acabavam não pagando e acabavam desistindo, né? E você perdia aquele trabalho que você tinha feito. Porque na real é uma falta de profissionalismo, é lógico, né? Mas a gente estava iniciando ali e não tinha muito apoio. A questão jurídica é bem pesada, né? Então a gente tá ali sonhador, querendo ir entrar no mercado e tal, aprender, né, também a se virar e tal, mas aí acontece que nada deu certo desde então. Eu consegui entrar numa empresa onde eu passei 6 meses. Foram os piores 6 meses da minha vida, assim, porque eu era humilhado lá. Eu tô contando isso aqui para você ter uma noção, assim, do que eu passei nesse tempo. Para que não fique só, é só mais um frustrado e tá querendo apontar erros aí. Mas eu passei muita coisa ruim, que me fez desacreditar de muita coisa. Então, mesmo com todo esse conhecimento aí do Hélio Couto, de outros autores, Napoleão Hill e tal, aí cheguei numa empresa e assim, eu não me entrosei assim de cara. Eu já, sabe aquela energia quando você chega num lugar que você sente que ali não tá batendo com você. Então, passei aí um tempo de experimento, depois fui contratado, mas sempre aquela energia, né? E aí, enfim, começaram a como é que eu posso falar? Querer cada vez mais trazer artefatos para a empresa, né? E não sei o que, se você fizer uma graduação, uma pós-graduação, e assim, eu só tinha energia para trabalhar, e olhe lá, né? Eu era muito lento, porque assim, ó, eu tava aprendendo e tudo mais, tudo muito novo. Eu acordava 4h30 da manhã, chegava em casa de 7h30 da noite, às 19h30, né? E assim, isso foi me desgastando de uma forma tremenda, assim. E olha aqui, eu ainda tinha energia para ouvir os áudios do Hélio no ônibus. Mais ou menos 2 horas de viagem para ir e 2 horas para voltar. Então eu só andava correndo atrás de ônibus. Então chegava às 6 horas num ponto, tinha que correr para pegar o ônibus que já estava saindo já. Então era muita confusão. Às vezes eu chegava na cidade um pouco tarde da noite. O último carro já tinha saído para o interior, né? Então eu perdia e aí eu tinha que ficar esperando alguém passar, um conhecido, pra me dar uma carona ou alguém que fora de hora tá por ali. E graças a Deus sempre aparecia, né? Mas eu passava tipo 2, 3 horas ali esperando. E enfim, eu sofri muito nesse tempo. É, Depois disso, o que é que aconteceu? Deixa eu tentar lembrar aqui o que aconteceu. É, eu particularmente, eu não gostava muito dessa questão aí de estar indo pra cidade e tal direto, né? E eu achava que se eu fosse morar na cidade seria melhor. Só que não foi bem assim. Eu aluguei um quarto. Eu lembro que era bem caro, R$ 300, um quarto só. E aí eu fiquei pensando, pô, o tempo que eu gasto lavando roupa, fazendo alguma comida, indo no supermercado comprar alguma coisa que tá faltando, é o tempo que eu passo no ônibus. E chego em casa tá tudo pronto, né? Graças a Deus eu tenho mãe e pai para cuidar, né, de mim. Então, mas aí eu comecei a ver, a colocar na balança esses dois aspectos aí, né? Até que eu conheci uma garota, tá? E ela também era ressonância do professor, né? Da ferramenta do professor. E eu conheci ela pelo Tinder. No Tinder ela não me deu match.
Mas eu procurei ela no Instagram e falei com ela. E aí a gente começou a namorar e tal. E ela era ressonante, ela tinha as mesmas coisas que eu, assim. Não sabia o que fazer, não tinha uma, como que eu posso dizer, uma vocação. Na verdade, eu me sinto meio superdotado e ela era superdotada. Tipo assim, sabia fazer desenrolar qualquer coisa. Mas não tinha um plano de vida, não tinha uma coisa assim fixa que você diga, nossa, é isso aqui. Então a gente se deu bem por um tempo, depois cada um foi pro seu lado. Ela queria seguir por um caminho, eu não quis. É, E eu vi dela assim que ela, ela era bem espiritualista, assim, fazia alguns trabalhos de. Agora eu esqueci o nome. E de radiestesia, né? E assim, ela era muito sensível e tal, qualquer coisinha chorava, nossa. Enfim, eu comecei a ver, cara, ressonância é isso mesmo. É, é isso que eu tô atraindo pra mim, é só coisa, sabe, duvidosa, coisa que não faz sentido, né? Eu procuro uma pessoa calma, acho uma pessoa complicada. Como é que é isso? E aí, o tempo foi passando, eu decidi sair da área, né? Na verdade, eu saí da empresa, fiquei desempregado e decidi tentar algo novo. E aí eu comecei a ver coisas sobre trading, né? E entrei no trading, opções binárias e tal. E assim, cara, como eu sempre fui um cara sempre com o pé atrás, eu fui estudar a fundo mesmo, opções binárias e trading de forma geral. E eu vi que é tudo falcatrua. Só que eu levei 3 anos dentro dessa ilusão. Aí entrei dentro de matemática probabilística e tal. Fiz muito robô para testar a estratégia de mercado. Fiz muita coisa. Usei inteligência artificial para descobrir os próximos movimentos do mercado. Enfim, fiz muita coisa nisso aí. Mas não obtive resultado algum. Perdi R$ 120, coisa boba, mas foi frustrante, porque eu vi que é tudo uma grande ilusão. É tudo manipulado, é tudo. Enfim, poucos vão ganhar, quem ganha hoje perde amanhã. E aí eu comecei a duvidar de mim mesmo, assim. Não que eu não duvidasse antes, né? Mas assim, eu ganhava num dia, aí no outro eu perdia. Aí no outro eu perdia, aí no outro eu ganhava. E ficava nisso, nesse zigue-zague de emoções. E aquilo ali foi me corroendo, corroendo. Tá? E nesse tempo eu dei uma saída geral, assim, de estudos sobre ressonância harmônica, sobre espiritualidade como um todo, projeção astral, essas coisas, deixei tudo de lado. E eu queria focar só naquilo, mas vi que não funcionou, simplesmente. E aí, nessa época eu tava fazendo RH, né? Em 2021, acho que foi a última RH que eu fiz, né? Aí, a partir daí, assim, nada andou. Nada andou e chegou 2024. Então, em 2024, eu eu decidi parar com trading e tal, e doeu muito. Eu acho que doeu mais até do que quando eu disse assim, não queria mais trabalhar com tecnologia. Mas doeu bastante assim, porque eu investi muito tempo. Eu não investi tanto dinheiro, mas o tempo que eu investi, eu poderia estar ganhando dinheiro de outra forma. Se eu tivesse tido, como que eu posso falar? Um insight positivista, um insight bom vindo da RH, do vácuo quântico, de algum espírito, não sei. Se eu tivesse tido um insight certo, eu teria conquistado. E olha que eu entrei pro trading, não foi nem assim, não, vou me tornar milionário, não. Eu não entrei pro trading com esse pensamento. Eu sabia que era difícil, mas que daria para ganhar e daria para ganhar até melhor do que
CLT, uma pessoa da minha área.